Bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Ricardo Freitas, sou um homem de 54 anos, de cor branca, tenho cabelos e olhos castanhos e estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje, nós vamos explanar sobre a questão dos conflitos agrários no Brasil. Fazendo uma caracterização geral, a gente pode afirmar que os nossos conflitos agrários eles têm raízes profundas que vêm do período colonial. A nossa estrutura fundiária ela se formou historicamente naquele período em que havia uma extrema concentração de terras, que era um processo que beneficiava basicamente as elites, que elas vinham para colonizar e tinham, digamos assim, eram cedidos terras para essas elites para a colonização do nosso país. O sistema de sesmaria, que foi implementado pelos portugueses, estabeleceu os fundamentos para a formação de grandes latifúndios, consolidando um modelo de exploração baseado na monocultura e na mão de obra escravizada. A Lei de Terra foi um marco que representou a perpetuação, na verdade, dessa desigualdade, e essa modernização conservadora da agricultura brasileira também, que se intensificou especialmente no século passado, década de 60 e 70, ou seja, quando o agronegócio começou a se espraiar pelo território brasileiro, aprofundou ainda mais as disparidades, Foi caracterizado pela mecanização e introdução de novas tecnologias sem alteração na estrutura fundiária, Segundo dados do Censo do Agropecuário, menos de 1% dos estabelecimentos rurais, as propriedades com mais de 1.000 hectares no Brasil, controlam aproximadamente 45% da área agricultável do país, enquanto mais 50% das pequenas propriedades, com menos de 10 hectares, ocupam somente 2%, ou seja, há uma concentração de terra muito grande em nosso país. E nós temos atores envolvidos nesse conflito. Os atores envolvidos no conflito são os agricultores familiares, os povos tradicionais e o agronegócio. A gente observa que no Brasil há uma pressão especialmente do agronegócio por novas terras, para reproduzir um modelo de produção agroexportador, que a gente mantém desde a época da colonização da monocultura da cana no Brasil. Então, a gente, nesse cenário de conflito, especialmente após a década de 70, início dos 80, a gente teve o surgimento também de povos, de agricultores, população de familiares, de famílias de agricultores, que fundaram o MST, buscando o quê? Buscando a luta, pela propriedade da terra também. Mas basicamente são esses três grupos, E a gente lembra também que no Brasil a alimentação cotidiana nossa vem da agricultura familiar, E a produção primária agroexportadora, ela tem, logicamente, uma outra forma de se produzir, Não tem uma preocupação em levar o alimento propriamente à mesa da população, E a gente tem também algumas áreas no Brasil que são áreas muito conflituosas, especialmente a área da Amazônia Legal, que é uma área que concentra 41% dos conflitos agrários no país, com destaque para os estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso, que é uma região marcada pela grilagem de terras públicas, desmatamento ilegal e invasão de território indígena. Em 2023, registrou mais de 350 conflitos envolvendo aproximadamente 45 mil famílias. Ou seja, é a última área que está sendo ocupada e está gerando esse conflito na questão da posse da terra, gerando muita violência. No Nordeste, a gente pode caracterizar como uma região historicamente caracterizada pela concentração fundiária e pela seca, que abriga 32% dos conflitos agrários nacionais. Os estados da Bahia, do Maranhão, do Piauí lideram em número de ocorrências, com crescente pressão do agronegócio na região do Mato Piba, que é aquela região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia no Cerrado brasileiro, que produz muita agricultura para exportação, que é um centro hoje em dia, especialmente da soja. Um dos centros da soja que o Brasil praticamente todo produz bastante soja, para exportação. Em relação ao Centro-Oeste, a gente tem o epicentro da expansão do agronegócio no Brasil, que foi da década de 70 especialmente para cá, e a região corresponde por 17% dos conflitos agrários, concentrados nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Destaca-se o avanço da soja e pecuária sobre áreas de cerrado e territórios indígenas, especialmente dos povos Guarani e Kaiowá. A gente tem nesse mapa a quantidade de conflitos por terra em 2023. A gente observa que a região norte se destaca, com 700 conflitos, 42% dos conflitos ocorrem. É aquela questão que já foi comentada, É a questão da expansão do agronegócio, Foi a última fronteira agrícola do Brasil, Que hoje em dia já está, digamos assim, parcialmente ocupada, Especialmente pela produção da soja e criação do gado, Especialmente por essas duas atividades,
Quais são as consequências dos conflitos? A gente tem um deslocamento forçado, né, de populações que são obrigadas a ir embora em função da pressão, né, da violência. Tem impacto na segurança alimentar, muitas vezes, porque você destrói a agricultura familiar. A gente tem alguns traumas psicológicos nas populações atingidas por conflitos, por violência, por morte, muitas vezes. E tem uma degradação ambiental muito forte, né? Quais são as perspectivas e desafios para o futuro, né? É o reconhecimento da multifuncionalidade da terra, ou seja, ela pode ter várias funções, não só uma única função, né? Ela pode servir desde a produção para exportação, como para a produção familiar. O negócio é tornar essas aspirações de diferentes grupos, né? E apaziguar, digamos assim, nesse sentido de que todos tenham acesso à terra, né? Especialmente o Brasil, que é um país com grande extensão de terras. Uma governança participativa dos territórios é importante também, e o desenvolvimento rural sustentável, né? Até porque a agricultura, da maneira que está, uso excessivo de agrotóxicos e outros tipos de atividade, está realmente causando um impacto ambiental muito forte, né? Isso é um problema para gerações futuras, as atuais e a futura especialmente. No momento tem uma aluna muito interessada querendo fazer uma pergunta. Fala, Manu, o que você deseja saber? Professor Ricardo, eu tenho uma pergunta. O conflito por terras é maior aqui na Amazônia comparando com outras áreas do Brasil? Excelente pergunta, Manu. Efetivamente né? Os dados nos mostram isso em função da questão da ocupação, né, mais recente desse território. Então, existiam populações tradicionais na região, né? Essas populações têm, na verdade, que reivindicar muito, lutar muito pela posse e gera o conflito, né? E especialmente a violência e muitas vezes até a morte e a desagregação sociocultural de povos tradicionais como os povos indígenas. Efetivamente, a região mais conflituosa do Brasil em função de realmente ter sido ocupado por último, né? Vamos para a nossa primeira questão, que é da FGV de 2021, para analisar dois mapas, né? A gente tem um mapa ali em relação à variação, né, do número total de estabelecimentos, né, rurais de 2006 a 2017, e no outro mapa a gente tem a variação do número, né, total de estabelecimentos de 1.000 hectares, né, ou mais, né, de 2006 a 2017. A gente observa nesses dois mapas aí, em escuro, né, nós temos o quê? Nós temos áreas de grande propriedade, né, e o claro seriam áreas de propriedade menor, né. Então a gente observa que há uma alteração muito grande nesse período em relação a essa questão. A gente observa que há uma concentração de terra, especialmente no sul do Brasil. No estado do Pará também é bem visível, ou seja, caiu o número de estabelecimentos rurais em função de um processo até de aumento de áreas de latifúndio para a produção primária, né? Então houve uma desagregação em algumas áreas dos interiores do Brasil. Mas vamos à questão propriamente dita, né? Analisando os mapas, né, a gente nos permite afirmar que, né, a letra A coloca a seguinte alternativa, né? As ocupações de terra diminuíram na região norte. B, a concentração de terras aumentou na região sul. C, assentamento de famílias aumentou na região centro-oeste. D, a agricultura familiar diminuiu na região nordeste. E a agroindústria, né, diminuiu na região sudeste. A resposta é a letra B, né, que a concentração de terras aumentou na região sul, né? A gente observa, né, que houve uma redução da quantidade de estabelecimentos na região sul do Brasil, né, em função, logicamente, do aumento do processo que a gente chama de latifundiarização, né, ou seja, o aumento da concentração de terras, né. Houve uma pressão pela posse da terra para aumentar a produção primária e as populações mais vulneráveis, né, estabelecimentos menores, sofreram nessa pressão e provocou, na verdade, um êxodo rural, né, dá para se afirmar também em função dessa pressão pela terra. A letra A e C estão erradas porque o mapa mostra o número de estabelecimentos, não podendo ser possível, dessa forma, estabelecer o número de ocupações e assentamentos, né? A letra D está errada porque diminui o número de grandes estabelecimentos no Nordeste, né? E a letra E está errada porque aumentou o número de grandes estabelecimentos no Sudeste do Brasil. Agora vamos para a questão 2, que é uma questão da Unesp de 2022, para análise de um mapa, né, referente à questão de assassinatos no campo no Brasil de 1986 a 2006. Né? A gente observa que nesse mapa a gente tem uma área que é muito conflituosa, né? Especialmente numa área da Amazônia, né? A fronteira entre o Pará e o Maranhão em especial, né? A gente observa que a disputa pela terra é muito acirrada, né? Tendo em vista a expansão do agronegócio, né?
e tendo em vista também as populações tradicionais que existem na região e que resistem, né, a essa mudança, infelizmente, muitas vezes são assassinadas, né? Nós tivemos, inclusive, ativistas estrangeiros que foram assassinados nessa região, né? Tivemos a Dorothy Stang, que era uma ambientalista americana, né, que lutava pelos povos tradicionais, e foi um fato bastante chocante e é comum lideranças serem assassinadas nessa região, né? Então, cabe ao Estado brasileiro mediar para evitar esse tipo de situação muito severa e muito degradante para a sociedade brasileira, né? Mas vamos lá às alternativas, né? Considerando o mapa e o conhecimento sobre o campo brasileiro, a letra A nos afirma o seguinte: ó, a ocorrência de assassinatos foi reduzida em áreas onde a agricultura comercial se fez hegemônica. A letra B, o menor número de assassinatos na região norte indica a eficiência das políticas de reforma agrária no Brasil. A letra C, áreas com a maior ocorrência de assassinatos coincide com o avanço da fronteira agrícola. A letra D, o elevado número de assassinatos em áreas interioranas é compreendido pela fragilidade dos limites estaduais. E a letra E, insegurança nas áreas rurais reflete o desinteresse nacional pela população residente fora das capitais, né? A gente observa que das assertivas, né, a correta é a letra C, né, que é a área com maior ocorrência de assassinatos e coincide com o avanço da fronteira agrícola brasileira, né? Então a gente tem um mapa do assassinato nos conflitos brasileiros fundiários, né? E tem a concentração em função realmente do avanço da agropecuária, da mineração, né? É a área que se destaca negativamente, né, a região do Bico do Papagaio, sudeste do Pará, o norte do Tocantins e parte do Maranhão, né? A terra do meio no Pará, o norte Mato Grosso e Rondônia. Isso na região amazônica, né, que é a região que é mais conflituosa no Brasil, né, tendo em vista ser a última área de ocupação, digamos, a última fronteira do Brasil para várias atividades econômicas, especialmente o agronegócio e a própria mineração também que entra nesse cenário, né? Outras áreas preocupantes no período considerado são a Zona da Mata do Nordeste, o Mato Grosso do Sul, o sul do Paraná, né, que são assassinatos de poceiros, integrantes de movimentos sociais por reforma agrária, sindicalistas, indígenas, ambientalistas e lideranças dos povos tradicionais, né, geralmente a mando, né, de algum grande proprietário, grileiros, madeireiros e garimpeiros, né. A maior parte dos assassinatos é impune, ou seja, o levantamento dos autores é muito difícil se levantar, então é uma violência que meio que se perpetua, né, que infelizmente leva a uma devastação ambiental na região amazônica, especialmente. Tá? Na aula de hoje, né, nós vimos os conflitos agrários no Brasil, né, que é um assunto muito importante no vestibular da UEA. A gente observa que o Brasil é um país que efetivamente ele não consegue organizar, né, a questão dos conflitos pelo interior, os conflitos pela propriedade posta da terra, ao mesmo tempo que há uma pressão econômica, né, de grupos importantes da produção da riqueza brasileira, né, especialmente na questão do agronegócio, que busca novas áreas para se produzir, mais aumentar a exportação e que também tem uma aspiração importante, né, que o Brasil depende muito da produção econômica do agronegócio para efetivamente alavancar suas questões internas de riqueza, né. Então, cabe ao Estado brasileiro, né, ele tem que mediar essa questão, né, ele tem que, digamos assim, de forma figurada, estender a mão aos mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, não esquecer da produção econômica brasileira, que é muito importante, né. Então, o que torna o Brasil assim, um retrato triste de atraso é essa questão de mortes no campo por propriedade ou posse ou disputa por terra, né. Um país com um território tão grande como o Brasil tem que saber mediar essas relações, né, que são relações que nos colocam num rol de atraso mundial nesse aspecto, né? Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste UEA em todas as redes sociais.